Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Latitude 10. Vamos agora para a nossa aula 4 do nosso curso de História de Rondônia, aqui para vocês conhecerem melhor a nossa história, a nossa geografia. Agora nós vamos aqui começar a entrar um pouco mais na questão indígena, mas para o lado boliviano, tá pessoal? A gente não vai agora falar apenas da questão indígena em Rondônia, porque algumas bancas trazem essa questão sobre os indígenas na região do Beni, que é uma região da Bolívia e que tem aqui algumas situações que vão colaborar com a história aí do nosso estado. Então, hoje a aula a gente vai entrar de novo na questão indígena e nós vamos encerrar inclusive essa questão sobre os indígenas em Rondônia, encerrar, né, de uma forma que bem por cima, né, porque se a gente for aprofundar é muita informação, mas a gente encerra o assunto indígenas e na próxima aula a gente vai falar sobre a mineração no Vale do Guaporé e Mamoré. Então, seguindo aí, vamos lá. Bom, como que se deu esse processo de ocupação e expropriação na região, né, na área indígena do Beni? Para quem não sabe o que é Beni, Beni é um departamento da Bolívia, é como se fosse algo semelhante a estado aqui no Brasil. E o Beni também é um rio na Bolívia. Esse rio Beni é o formador do rio Madeira quando encontra as águas aí do rio Mamoré. Então, o rio Beni e o rio Mamoré formam o rio Madeira, né? O grande rio Madeira. Então, já para contextualizar aqui do que a gente está falando, né? Para você compreender melhor aí. Vamos lá então. No noroeste boliviano, a expropriação territorial e exploração da mão de obra indígena ocorreram praticamente iguais aqui o que aconteceu no Brasil. Tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, isso ocorreu muito semelhante. Porém, tem algumas particularidades ali no caso da Bolívia. E isso vai impactar aqui no nosso território rondoniense. Durante o período colonial, todos os indígenas do sexo masculino, com idade de 18 a 50 anos, eram obrigados a pagar um tributo para a coroa. Esses tributos somavam até 25% ali da renda da coroa na região. Olha, então era um tributo muito importante, fazia parte ali de uma grande renda da coroa naquela época. Aí no processo de independência da Bolívia, que foi liderado por Simón Bolívar, que foi um grande revolucionário aqui na América do Sul, que foi ajudando os países a se desvencilhar ali da coroa espanhola principalmente, foi promulgado entre 1824 e 1825 decretos que aboliram recolhimentos aí desses tributos sobre os indígenas. Então, Simón Bolívar, nesse processo de independência, vai promulgar ali decretos que impedem essa cobrança de impostos pelo recém-estado criado, que seria a Bolívia. A Assembleia Boliviana, então, ratificou esses decretos, porém percebeu que sem essa cobrança a Fazenda Nacional passaria por dificuldades. Por quê? Porque a economia da Bolívia ainda era uma economia muito incipiente, ainda dependia muito de força do trabalho ali dos indígenas e de mão de obra desses indígenas e também de recursos naturais, ou seja, flutuava muito, né, esse rendimento ao longo do tempo. Assim, restabeleceu-se a cobrança do tributo, que passou a representar 60% do recolhimento fiscal da Bolívia. Olha só a participação, então, dessa cobrança aí no recolhimento daquele país. Apesar de ser um pesado fardo, a cobrança contribuiu para a preservação e a conservação de terras desses povos contra a invasão dos não indígenas, porque em troca desse imposto que era colocado, o Estado boliviano também tinha ali como premissa cuidar desses indígenas dessas terras para que não fossem invadidos. Aí nós vamos ter ali também, com a decadência da atividade mineradora, a Assembleia também retirou o direito do indígena sobre as suas terras. Isso mais adiante vai acontecer. Então os indígenas vão perder ali o direito sobre suas terras, garantindo assim a atividade agropastoril, importante fonte de ingressos aí fiscais para a manutenção do governo boliviano naquele momento. Então, há uma série de regulamentações e desregulamentações que vão acontecendo nesse período dentro da Bolívia. Como eu disse para vocês, olha só, aqui nós temos a região do Beni, tá? A região do Beni, que fica, claro, aqui o estado de Rondônia, então, na fronteira aqui com grande parte do estado de Rondônia. E por aqui nós temos o rio Beni, que encontra as águas do Mamoré e formam aí o gigante rio Madeira. Aí vamos lá. Em 1831, durante o governo de Andrés de Santa Cruz,
foram restabelecidos os direitos às terras comunais dos indígenas bolivianos. Então eles reconquistaram esse direito das suas terras. Mas esses direitos não valiam para a região no noroeste boliviano, a região de Morros, Iucararés e Chiquitos, tá? Essa região aqui do noroeste boliviano. E, claro, por não valer, né, esses decretos de que essas terras pertenciam aos povos originários, ficou abertas a colonização de todo aquele que desejasse estabelecer fazendas, ou haciendas, assim chamado, ou explorar a indústria extrativa, tanto de minérios quanto de frutos ali, ou do látex que estava começando a querer aparecer já na economia amazônica. E aí, em 1851, foi abolida a obrigação de todo indígena, olha lá, estar submisso a um patrão, a encomienda, que era basicamente uma forma de exploração do trabalho dessa mão de obra indígena. Então, a partir de 1851, isso fica abolido. E a partir de 1860, com o aumento da atividade mineradora nos Andes, a Bolívia, pessoal, só para contextualizar, você tem aqui nessa região floresta amazônica, né? Nessa região aqui você vai ter algo semelhante a um cerrado e um pantanal. Nessa região aqui nós vamos ter a Cordilheira dos Andes e nessa região aqui nós vamos ter os altiplanos bolivianos. Então é um país com muitas paisagens, né? E desertos também, a gente vai encontrar aqui desertos nessa região também. Então, é um país com muitas paisagens, de florestas a desertos, um território muito pequeno comparado ao Brasil. Então, quando as atividades econômicas de mineração nos Andes ganham destaque, as cidades como La Paz, né, Cochabamba, Santa Cruz, elas vão ganhar mais destaque nessas regiões e vai concentrar ali maior riqueza e maior também comércio urbano. Aqui, ó. E o comércio urbano decresceu, a importância dos tributos cobrados dos indígenas como fonte do ingresso ao governo boliviano. Então, essa região aqui amazônica, ela perde, então, ela vai perdendo importância nesse momento, nesse período a partir de 1860, com o avanço da urbanização e da mineração na Cordilheira dos Andes, isso vai mudar consideravelmente. E aí, em 1864, sobe ao poder o general Mariano Melgarejo, e aí Melgarejo ele é um representante daquela elite mineradora do país, né, e vai trazer ali uma série de regulamentações visando, né, estabelecer, vamos dizer assim, acordos para atender essas elites. Em 1866, sob força de decreto, o território dos indígenas é ameaçado novamente, sobretudo na região do Beni, essa região aqui, ó, bonitinha. Onde centenas de brancos, ou seja, brancos aqui, pessoal, como eu peguei do livro do professor Dante, né, do professor Dante Ribeiro e do professor Marco Antônio Teixeira, branco aqui é no sinônimo de não indígena, tá? Ocupavam as terras para agricultura e para desenvolver essa agricultura comercial. Então, começou uma ocupação acelerada dessas regiões por pessoas não indígenas naquela área para promover aí, então, a ocupação por uma agricultura comercial. E, claro, já na década de 1880, vários decretos e medidas legais permitiram amplas concessões de terras na região do Beni e, ao mesmo tempo, aboliram o imposto indígena. Então, ao mesmo tempo que você vai abolindo o imposto indígena, você também vai tirando os direitos desses povos ali na região boliviana. Isso fará com que muitos indígenas, muitos povos desses, migrem para a região que nós conhecemos hoje como Rondônia, tá? Isso vai acontecer ao longo da história. Durante o século XIX, vários levantes foram promovidos pelos indígenas na região do Beni. E aqui a gente vai começar a voltar um pouquinho na história para contar um pouco desses levantes, dessas revoltas dos povos ali na região. Em 1811, Pedro Ignácio Muiba liderou movimentos contra os colonizadores brancos nessa região do Beni. E nessa liderança, nesse processo, os colonizadores, que eram chamados de Carayanas, eu acho que Carayanas deve ser assim que fala, com auxílio dos Canixana, liderados pelo cacique Juan Marassa, reprimiram violentamente a manifestação de Pedro Ignácio. Ou seja, os colonizadores ali foram atrás de um outro grupo indígena. Juan Marassa, ele recebeu dos colonizadores uma série de privilégios por causa dessa ajuda. Esse grupo
do Juan, os Canixana, eles já lá no passado haviam se aliado aos colonizadores, então já tinha ali acordos, né, muitos acordos entre esses dois grupos. E aí ele recebeu uma série de privilégios por essa ajuda, mas em 1822 o governador Francisco Javier de Velasco revogou todos os privilégios dados ao cacique Aymaraça. Então, apesar deles terem lutado junto com os colonizadores, eles acabaram perdendo aí esses privilégios. Maraça então foi até o palácio para questionar o governador, onde ele foi assassinado. Isso vai gerar uma revolta muito grande dos canixanas contra o governador, que eles invadem Trindade, tomam o palácio, matam o governador e seus assistentes e vão atear fogo no palácio. Então uma revolta muito grande ocorre ali naquela região, na região do Beni, justamente por conta dessa situação de conflitos. E aí, em 1842, um grupo indígena se instala na região entre os rios Sécuri e o rio Mamoré, olha só o nosso Mamoré aqui, né? Fundando a povoação de Trindacito, tá? Acho que é assim, Trindacito. Esse povoamento é nada mais nada menos do que um fluxo de indígenas se deslocando, fugindo dessa colonização, dessas pessoas que estavam ali buscando novas áreas para a agricultura e tirando desses povos. O endividamento e trabalho nas haciendas forçam esses povos a buscar novas áreas, longe desses colonizadores, e há notícias de diversos conflitos entre os indígenas e os colonizadores. Em 1885, na província de San Ignacio de Morros, tá? E em 1877, um novo processo de resistência de maiores proporções faz crescer as povoações surgidas com o recuo do indígena beniano. Então, esses povos vão recuando no seu território, recuando, e ao passo que eles vão recuando, eles vão encontrando outros povos. E aí, é claro, o conflito vai ser inevitável. E ao passo que eles recuam, o colonizador também vai atrás, também vai indo junto com esse recuo. E aí a gente tem toda essa situação. Mas tem uma outra situação bem importante, que é a questão do trabalho. O indígena, ele era a força de trabalho nessa região. Conforme eles recuavam, se esvaía a força de trabalho, né? Se esvaíam aquelas pessoas que iam trabalhar nas fazendas, nas haciendas e também na indústria extrativa. E a gente vai falar disso aqui agora. Ó. Andrés Guaiocho, um líder messiânico, prega entre os indígenas a existência de uma terra de liberdade e abundância, longe do domínio dos colonizadores. Então, é claro, onde há repressão, sempre haverá aí um líder surgindo, né, para guiar as pessoas. Claro que a sua pregação vai ter ali uma larga aceitação, e a população indígena começa a abandonar os locais de trabalho forçado para seguir até o povoado de São Lourenço. E aí o ato foi respondido com muita violência por parte dos colonizadores, os chamados de caraianas, né? A preocupação com a mão de obra escassa fez com que esses enviassem ali expedições para reprimir esses movimentos de êxodo, e reprimindo esses movimentos, então eles acreditavam que iriam conter essa onda de êxodo, de despovoamento da região do Beni. A preocupação dos colonizadores era basicamente manter uma força de trabalho para trabalhar nos seringais, para trabalhar nas fazendas, para trabalhar na indústria extrativa. Era força de trabalho, já que o indígena, ele era, na divisão do trabalho, ele era colocado nessa situação. Os indígenas então conseguiram combater a expedição enviada, apesar da destruição em vários vilarejos da região. A população conseguiu viver em São Lourenço até meados do século XX, longe da exploração desses colonizadores. Então, esses indígenas, eles conseguiram ali se desvencilhar desses colonizadores, apesar de todas as dificuldades, e aí conseguiram se fixar numa região afastada. Entretanto, muitos desses indígenas tiveram suas terras invadidas e foram forçados ao trabalho semi-escravo nas fazendas ou em estabelecimentos extrativistas. E aí a gente tem a questão aí da borracha, a indústria extrativa, que vai entrar com muita força, principalmente no final do século XIX, tá? As formas de recrutamento indígena no Beni eram pelo convencimento, principalmente para que o indígena atuasse como remeiro, remeiro aqui, pessoal, remeiro dos batelões. Batelões eram um sistema de transporte de comboios com borracha, com quinino, com mantimentos para os seringais. Se utilizava muito esse sistema, que levavam e traziam essas mercadorias para tentar ali, né, abastecer essas áreas de difícil acesso. Lembrando que esses rios eram rios muito encachoeirados,
Então havia uma dificuldade muito grande de se transpor essas cachoeiras e o trabalho indígena ele era muito importante nesse momento. Porque o indígena conhecia bem a região, isso é bem importante lembrar, né? O sistema de trabalho era o enganche, consiste basicamente em adiantamentos ao trabalhador através da entrega de ferramentas e gêneros necessários à produção e a extração dos produtos explorados. Isso aqui é bem semelhante ao sistema de barracão, tá? O sistema de barracão que a gente vai ver no ciclo da borracha, quando a gente estiver estudando o ciclo da borracha. O enganche, ele é bem semelhante a isso. O cacique indígena muitas vezes era o responsável pelo recrutamento dos trabalhadores, então primeiro você fazia uma corrupção com o líder indígena, basicamente isso, né, para que ele colocasse ali os integrantes daquele grupo para trabalhar ali forçadamente. O enganche era também realizado à custa de coerção física por parte dos bolivianos, que ou possuíam seringais no Brasil ou eram contratados para isso. Então é aí que tem a relação com o Brasil, a relação, porque a gente estuda essa questão indígena da Bolívia, né, com história de Rondônia. Porque aqui, ó, eles possuíam seringais no Brasil ou eram contratados para fazer esse trabalho de extração do látex aqui no Rio Guaporé, no Rio Mamoré e no Rio Madeira, esses seus afluentes, seus infinitos afluentes dentro do estado, do que hoje é o estado de Rondônia. Aí, vamos lá. Era comum o massacre de indígenas em praça pública, era muito comum, e os sobreviventes eram enviados para trabalhar nos seringais do Alto Madeira no Brasil como castigo, porque é uma região que nós já sabemos bem, alguns já estudaram, já tem uma certa consciência de que é uma região com muitas dificuldades de fixação humana e onde morriam muitas pessoas por doenças tropicais, malária, disenteria, beriberi, várias doenças. Então trabalhar em seringal era algo muito, muito difícil, muito custoso e também era muito insalubre, então tinha essas dificuldades. Existiu na época, entre 1850 e 1870, várias denúncias da imprensa boliviana sobre o massacre e transporte indevido de indígenas para trabalhar nos seringais do Alto Madeira, aqui no Brasil, tá? O Alto Madeira a gente fala já aqui no Brasil. Se a gente falar Alto Madeira, a gente está falando já Brasil, porque o Rio Madeira ele nasce dentro do Brasil. Estima-se que em 1858 o Alto Madeira possuía pouco mais de 5.000 trabalhadores nos seringais. Em 1858, nem era ainda o primeiro ciclo da borracha com força, porque o primeiro ciclo da borracha ele se inicia ali onde nós temos com maior força de 1880, tá? Até 1912. Então, se já tinha tudo isso em 1858, faça um esforço mental e pense em 1880 como isso já estava, né? Esse número cresceu muito ao longo do tempo e grande parte disso se deve ao êxodo na região do Beni. Muitos fugiam da região vindo para o lado do Brasil e muitos eram castigados e trazidos então para o Brasil para trabalhar forçadamente nos seringais brasileiros, ou comandados por bolivianos ou comandados aí por brasileiros. O governo boliviano então reagiu rápido para tentar conter a despovoação da região, preocupando-se principalmente com esse fato e não com os maus tratos sofridos pelos povos indígenas, porque naquela época, né, não se via o povo indígena como um povo dotado de direitos, então a ideia era simplesmente resolver a questão da mão de obra que estava ficando escassa. Proibiu assim o tráfico indígena para o trabalho no Alto Madeira, assim como o recrutamento de trabalhadores para os seringais do Brasil. Então o governo boliviano proibiu que esses indígenas fossem trazidos para o Brasil, para a região do Alto Madeira, mas com um intuito apenas, de resolver uma questão dos colonizadores no Beni, na região de Morros, Chiquitos, que estavam ali sem trabalhadores, né? A preocupação era justamente com essa mão de obra para trabalhar nos seringais bolivianos no período áureo da borracha. Então é isso, pessoal. A questão boliviana ela está muito ligada aí nessa região com o Brasil por conta da exploração da mão de obra indígena, tá? A crescente demanda por borracha forçou a migração intra-regional, que fez até mesmo os estados como o Pará se preocuparem com a descolonização, até mesmo aqui no Brasil. Isso aconteceu, porque quando começa a exploração de látex, ela começa pelo Pará. Só que o estado do Pará, nós tivemos ali uma técnica utilizada primeiramente, de arroxo, que matava a árvore. E aí então a Hevea brasiliensis ela praticamente desaparece na região do Pará. Isso vai forçando as pessoas
a virem buscar o látex em regiões mais adentro da Amazônia. Vem para Rondônia, para a região que hoje é o Acre, o estado do Amazonas e Mato Grosso. Então faz com que há uma descolonização na região ali dos interiores do Pará. Mas só isso não foi suficiente. Para tanto, foi necessário manter o apresamento indígena, sobretudo no final do século XIX, para atender às demandas de trabalho e exportação da goma elástica. A gente sabe que foi amplamente utilizada a mão de obra indígena no processo de exploração aí do látex. Contudo, o apresamento indígena era cada vez mais difícil e não supria as necessidades dos seringais. E aí vai entrar uma novidade, né? Nessa questão. Vai entrar os movimentos migratórios de nordestinos para a Amazônia. Esses nordestinos têm forte relação com o aumento aí da demanda por látex e também pela seca severa que assolava a região no Nordeste entre 1877 e 78 até 1880. Conhecida ali uma grande seca na região que ceifou muitas vidas e quase todo o rebanho bovino daquela região do polígono das secas ali no interior da região Nordeste. Não é todo o Nordeste, tá? É o interior da região Nordeste. Enquanto a lavoura cafeira do Sul e Sudeste eram abastecidas com trabalhadores europeus, aqueles italianos, poloneses, ucranianos, né? Uma galera estava vindo para trabalhar no café, coube aos nordestinos a ocupação da Amazônia e a substituição, então, da mão de obra indígena pela mão de obra nordestina. A gente vai falar sobre isso de novo lá no ciclo da borracha. E o maior problema encontrado, então, na região foi justamente a disponibilidade de alimentos para atender essa demanda de trabalhadores, que é um problema sério na Amazônia, em todos os ciclos econômicos, é justamente a falta de alimentos para atender as pessoas que aqui se aventuravam nesse primeiro momento. E aí, essa problemática fortaleceu o surgimento de barracão nos seringais amazônicos, o sistema de barracão, que era um sistema em que o seringueiro fica preso ao seringalista. Seringueiro é o que explora o látex, seringalista é o dono do seringal, é o proprietário daquela grande porção de terra, daquele latifúndio. A Amazônia ela nasce de latifúndios, ela até hoje é uma região de muitos latifúndios. Rondônia é uma região de muitos latifúndios, e isso não é de agora, isso vem de muito tempo. Visto que os preços dos produtos aviados pelo seringueiro eram majorados pelo dono do seringal, o seringalista. Então o seringueiro estava sempre devendo, ele acabava sendo escravo de si mesmo, porque ele acabava sempre contraindo dívidas maiores do que o que ele conseguia trabalhar e pagar as dívidas ali com a borracha. A economia do Alto Madeira baseava-se na compra de gêneros alimentícios vindos principalmente da Bolívia, produzidos na região do Pando e Beni, justamente aquela região que estava perdendo mão de obra indígena, era a região que alimentava aqui toda essa área de seringais do rio Guaporé, Mamoré e Madeira. Os produtos eram comprados ou trocados com indígenas escravizados da Bolívia que trabalhavam nos seringais do Brasil. Então aí, para vocês compreenderem a relação, por que a gente estudou um pouquinho, né? Foi lá na Bolívia para falar um pouquinho sobre os indígenas daquela região para compreender melhor esse conteúdo. Bom, aula curtinha, a gente fica por aqui. E se vocês ficarem com alguma dúvida, é só chamar a gente aqui nos comentários ou no chat. Para os assinantes, tem contato direto comigo, né, via WhatsApp, e a gente vai esclarecendo aí as dúvidas que ficarem, que permanecerem. Meu muito obrigado e até mais.